Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ensinelab, o Laboratório de Ecologia e Comunidades de Insetos. No vídeo de hoje nós temos talvez a integrante mais antiga aqui do laboratório, né, a Maria. Primeiro, agradecer, Maria, por participar aí do canal. Se não quisesse, ia ser obrigado, né? Porque faz parte, tem trabalhos, então tem que apresentar aqui a proposta do laboratório também. Tem razão. Sim, não tem muita escapatória. A Maria é o membro mais antigo do laboratório, entretanto, nunca foi me orientada de verdade, né? Ou pelo menos no papel. A gente vai conversar hoje um pouco sobre o trabalho de mestrado dela, que também foi no programa de pós-graduação em Biologia Animal, né? Intitulado Influência da Idade de Regeneração de Vegetação na Riqueza de Formigas em uma Área de Cerrado, que também foi desenvolvido no programa de pós-graduação em Biologia Animal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente aluna do doutorado em ecologia na mesma instituição, mas em ambos os trabalhos, tanto agora no doutorado quanto no mestrado, eu fui co-orientador, né? Mas fiz basicamente o papel de orientador nos dois, né? Até mesmo agora, devido às parcerias com os outros pesquisadores, os outros professores. Na época não tinha vaga de orientação no mestrado, então a gente fez uma barriga de aluguel ali, né? E depois eu ingressei, mas não compensava trocar a orientação inicial. Deixamos com o orientador, né, o professor Ramon, como orientador, e eu como orientador. Daí agora na pós-graduação, como eu não faço parte da pós-ecologia na UFMS, fizemos a parceria com o meu antigo orientador, o professor Gustavo Gracioli, que assumiu a orientação, respondendo oficialmente pela questão de assinar papéis, e eu fui incluso, então, como orientador para fazer a função de orientação do desenvolvimento do trabalho da Maria. O trabalho do doutorado a gente pode conversar em um outro momento, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que saiu, né, os resultados e o que nós encontramos sobre formigas ali no Cerrado, estado de Mato Grosso do Sul. Então, Maria, obrigado, bem-vinda. E antes de começar a conversar, se apresente, fale um pouquinho sobre você. Obrigada, Jesus. Então, eu trabalho com formiga desde final de 2013, início de 2014. Antes eu trabalhava com mosca e não foi realmente o amor da minha vida. Então, a partir do momento que eu vi uma formiga na lupa, realmente mudou minha forma de ver. E desde então eu venho na luta com formiga, de curso em curso, de um simpósio de formiga a outro. E aí seguimos na luta. Tem É, é, realmente, você falou e não falou sobre você falou sobre o seu trabalho. Lógico, eu não sei falar sobre mim, por isso que eu falei pra você. Tem que falar sobre você, sua É, formação inicial. mas você já Você falou. é bióloga licenciada, né? Fez a licenciatura na universidade, fez o mestrado e agora está no doutorado. Então, assim, você tem que falar a sua formação, falar que Você já você é falou. bióloga licenciada, então tem, assim, a atuação na divulgação científica e na parte de docência é uma das principais fundamentações da sua formação, né? Que você teve essa base inicial ali de, a princípio, ser uma professora. E essa seria uma outra vertente, talvez, da nossa função como professor, né? É, Passar as informações para fora do meio acadêmico. é. Antes de começar a falar do seu trabalho, a gente pode conversar sobre como surgiu, né, essa questão do trabalho. Porque você chegou com uma bucha para mim quando você chegou e falou que queria fazer o mestrado, queria que eu orientasse. Daí eu falei assim, não posso orientar, né? Eu falei, não tenho vaga, que eu estava terminando o doutorado, e você chegou com umas ideias meio sem pé nem cabeça sobre o que você queria fazer no mestrado. Você queria comparar duas coisas totalmente diferentes, daí que a gente começou a discutir, né, e falar assim, não, mas calma aí, tem muito pé e cabeça que você queria fazer. Ela tinha em mente que ela queria trabalhar com formigas, como ela comentou, desde o início da formação, viu que mosca não era muito a praia dela, partiu para formiga. Eu falei assim: ó, eu também não entendo muito de formigas, né? Tinha uma pequena experiência ali durante a minha formação do mestrado, mas não era um grupo que eu vinha trabalhando propriamente dito. E dela chegou com uma ideia de querer comparar áreas, trabalhar no cerrado e ver em relação a algumas Eucalipto, monoculturas. Oi? plantação de eucalipto com a área de cerrado. Certo? Comparar eucalipto com uma área de cerrado e tal. Eu falei, tá, falei, já dou a resposta para você. É diferente a composição das espécies, né? As formigas que tem numa área não serão as mesmas que terão na outra. No cerrado vai ter muito mais formiga do que no eucalipto. Eu falei, essa é uma pergunta muito simples e fácil de ser respondida.
Eu falei, por que a gente não pensa em uma outra questão, né? Eu falei, um pouco mais interessante. Por sorte, né, aqui mostrando mais ou menos onde foi a realização do trabalho, tem uma localização no mapa ali do estado do Mato Grosso do Sul, uma área de cerrado, tem uma fazenda, e um tempo antes da Maria vir conversar sobre a questão do projeto, o que ela pretendia fazer, eu já tinha ido visitar essa área, essa fazenda, de um colega, também biólogo, antecipadamente, novamente, agradecer o André, né, pela autorização e todo o suporte que nos deu durante a logística. E a gente tinha ido coletar os gafanhotos do Renan, os gafanhotinhos tigres. Procurem aí na descrição do vídeo, vai estar linkado a conversa sobre o artigo que saiu na revista Ciência das Crianças, Ciência Hoje das Crianças, sobre o gafanhotinho tigre. E essa foi uma das áreas que nós fomos explorar para coletar os gafanhotinhos. E quando eu vi essa área, eu fiquei assim, muito animado com a quantidade de coisas que nós poderíamos fazer lá. Né, Maria, explica um pouquinho esse mapa aqui para a gente, ao invés de só eu ficar falando, fala o que esse mapa representa. Então, essa daí é a propriedade do André, da família dele, e ela é dividida em 13 áreas com idade de regeneração diferente. Então, isso quer dizer o quê? Que é uma fazenda de atividade de pecuária. Então, eles tinham que fazer a limpeza da área para colocar o gado. Então, existia uma rotatividade disso. Então, eles faziam a limpeza da área em determinado ano, e depois de 5, 6 anos eles faziam a limpeza de outra área, enquanto isso, a primeira área ia regenerando naturalmente. Então, é por isso que existem diferenças nas cores dessas áreas. Então, tem áreas, no caso dessas áreas mais vermelhas, elas têm uma idade de regeneração mais recente do que as áreas verdes. Essa imagem ela está resgatando o índice, né, de vegetação, Normalized Derived Vegetation Index, um índice de vegetação normatizado. Então, as áreas verdes correspondem a áreas que têm uma maior cobertura vegetal, e as áreas vermelhas, quanto mais vermelho, mais quente, seria, então, áreas mais expostas de solo. Então, como a Maria explicou e mostrou, vocês podem observar aí, a gente tem dois grandes fragmentos, né, duas grandes áreas verdes, duas vegetações preservadas, e algumas áreas que a gente tem um pouco de verde, um pouco de laranja, uns vermelhos bem quentes. E enquanto a gente estava fazendo esse trabalho lá na fazenda do André, coletando os gafanhotinhos, eu fiquei bobo com a quantidade de áreas que a gente tinha assim, em estágios de regeneração bem diferentes, né? Daí, conversando com o André, tal, falei, pô, André, ele explicou essa questão que a Maria coletou, comentou que nem todas as áreas eles conseguiam dar conta de usar, né, ao mesmo tempo, fazer a rotatividade, então ficava meio que o pasto abandonado realmente, e como não é uma região onde tem uma intensidade de agropecuária extensiva pelos proprietários da fazenda, a gente pensou então, falei, você consegue um histórico assim de ocupação desse solo? Eu falei, não, tem, de cabeça. Meu pai, desde quando comprou a fazenda, né, tem as regiões que nunca foram usadas, a região equivalente ao J e o K seriam o J, a área da reserva, propriamente da reserva legal, né, da fazenda, e a área do correspondente ao K seria uma área que nunca foi explorada, mas que poderia ser derrubada, né, feita a supressão da vegetação, que eles tenham o direito de usar, mas nunca o fizeram. E as demais áreas foram expandindo aos poucos. Eu falei, nossa, isso dá um modelo, né, para tentar explicar como que se dá esse processo de espécies ao longo desses gradientes, muito interessante. Daí eu apresentei essa proposta para a Maria, eu falei, oh, não é muito mais legal a gente trabalhar uma área de cerrado, né, que está totalmente degradada em alguns pontos, com a implementação de uma pecuária extensiva, com áreas que foram abandonadas há 6 meses, 2, 5, 10, 15 anos, né, sem ter feito novamente a utilização pela pecuária. Daí que a gente pensou nessa proposta do trabalho da Maria de ir lá e coletar as formigas nessas diversas áreas. E daí foi isso que nós fizemos em duas coletas de campo. Três. 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 Foram três porque tivemos alguns problemas, né, metodológicos no início. Na primeira ida a campo, a Maria teve um ataque de pedra no rim. E carrapatos. E carrapatos. E então, assim, tivemos que abordar
a coleta na primeira manhã. A gente chegou no primeiro dia, começou a fazer atividade de campo, ela teve uma crise renal. A pedra começou a descer, daí desistimos, paramos, voltamos para Campo Grande, né? Maria se cuidou, fez todos os procedimentos, depois retomamos as coletas mais em 2 oportunidades. Explica um pouquinho como a gente faz coleta de formiga, para quem nunca viu, né, um trabalho com formiga. O que nós fizemos nessas áreas. Só resgatar um pouco, vocês podem ver que tem vários pontinhos, né, nessas imagens, em cada uma das áreas. Então, cada um desses pontos corresponde um ponto amostral onde nós fomos e realizamos essas coletas de formiga com essas metodologias que nós vamos comentar. Então, ao todo, tivemos todos esses pontos aí distribuídos pela fazenda, proporcionando mais ou menos com o tamanho da área. Então, áreas maiores coletávamos mais, áreas menores um pouco menos, para manter um certo equilíbrio na amostragem, não mostrar muito uma área pequena e mostrar pouco uma área grande, então fazendo alguns ajustes para conseguir depois interpretar os resultados. Então, cada um dos pontos nós íamos e tínhamos isso aí. Então, e cada um desses pontos amostrais, a gente delimitou uma parcela de 10 por 10, onde nós colocamos 5 iscas de sardinha no solo e outras 5 na vegetação, quando elas estavam presentes, porque tinha áreas que não tinha quase nada de cobertura vegetal. Então, essa isca de sardinha ela é composta de um guardanapo de papel, bem simples, e cerca de 2 centímetros cúbicos de sardinha em óleo. E você coloca no solo, na vegetação, e aí a gente esperou por um período de 1 hora. Durante essa 1 hora, em cada parcela, nós também fizemos busca ativa como uma forma complementar. A gente fez a busca ativa, a gente fez tanto no solo também, quanto na vegetação. E agora a pergunta que fica: por que colocar isca de sardinha no meio do cerrado, sendo que a gente está tão longe do mar? Alguém pode estar se perguntando: isca de sardinha? Porque a isca de sardinha é proteína 100%, então é uma da Proteína, carboidrato e gordura, né? E lípidos. então assim, É é uma tudo fonte. que a formiga busca, né? Então a grande maioria das formigas buscam isso, e justamente por não serem todas as formigas que se alimentam de proteína, lipídio e gordura, a gente fez a parte complementar da busca ativa, porque como, por exemplo, espécies que se alimentam de fungos, por exemplo, não iriam na isca de sardinha, mas a gente coletou com a busca ativa. E o interessante é que, assim, existem já protocolos, métodos de amostragem de formiga, já testaram, então, outros pesquisadores já testaram qual a eficiência de uma isca para coletar formiga. O que coleta melhor? Já tentaram com mel, com melado, com bolacha, sardinha, e, assim, sardinha se mostrou sempre ser mais eficiente porque tem esses requisitos, né, nutricionais que fazem com que a maior parte das espécies sejam atraídas ali para a isca, a gente consiga coletar, então, assim, de uma forma rápida, né? Existem outras metodologias de coletas, dependendo da pergunta que você tem que fazer o ajuste da sua metodologia, né, para coletar um determinado grupo de formiga, ou qualquer outro grupo animal que venha se trabalhar. E, então, nesse caso, nós optamos pelas iscas de sardinha, que seria uma forma rápida de coletar uma área ampla, né? A gente chegava no ponto, colocava 5, enquanto estava coletando aqueles 5, fazendo o efeito dela, que é atrair as formigas até lá, a gente coletava de forma manual, guardava e já ia para outro ponto e assim por diante, então, assim, um ponto atrás do outro ao longo do dia. Fizemos aí 2 viagens de campo com 4, 5 dias de duração cada uma, né? Fazendo aí 8, 9 pontos por dia, mais ou menos. Então, um trabalho de campo bem macio, né? Correndo, assim, o dia inteiro trabalhando. Triando material à noite. Criando material à noite, então tem toda a parte de campo que dá uma canseira, mas depois trazem resultados, né? Disso tudo, como resultados, nós obtemos ali 60 espécies distribuídas em 28 gêneros e 8 subfamílias. É uma quantidade boa de formigas, de espécies de formigas para uma área de cerrado, né? Está dentro do que geralmente é encontrado, né, em fragmentos de cerrado. E isso mostrou que a coleta funcionou, foi bem eficiente, né? Aqui temos alguns grupos, a Maria pode falar, acho que muito melhor do que eu sobre cada um deles. Vamos começar então por Dolicoderine. Então, Dolicoderine é uma subfamília de formigas predominantemente arborícolas. Então, a gente pegou realmente elas em iscas de sardinha na vegetação e em busca ativa também na vegetação.
E em poucos casos, raros casos, a gente conseguiu pegar ela no solo, mas isso provavelmente por ter caído da árvore e tá andando por aí, forrageando por ali. Doriline, a gente conseguiu uma amostragem um pouco mais baixa, porque ela não é tão abundante ou tão bem Frequente. distribuída, frequente na área. Isso porque, tipo assim, já tinha visto pouca amostragem de Doriline em áreas de cerrado mais para o Mato Grosso do Sul. Ectatomine a gente pegou aos montes, então foi uma coleta bem legal, tanto no solo quanto na vegetação. Pegamos Ectatoma brunio e Ectatoma tuberculatum, que são formigas completamente diferentes em relação a hábitos e biologia. E pegamos uma grande quantidade de Ectatoma brunio distribuída no solo. E Formicine. Formicine é o que a gente mais encontra junto de Myrmicine, que Camponotus extremamente distribuída na área. Teve assim. Camponotus são as formigas carpinteiras, gostam de fazer ninho na madeira, né? Exatamente, as mais complicadas de ser identificada. Myrmicine foi a família que teve a maior. Aqui representada por um exemplar bem peculiar, né? Assim, é um grupo muito amplo e diverso, que ela escolheu cefalotes, que é uns bichinhos bem bonitinhos, que é conhecido como formiga tartaruga, que é a cabecinha chata, né? Mas dentro das subfamílias Myrmicine é uma das que tem maior diversidade, né, de formas, hábitos e tudo mais. De morfologia, biologia muito diferente, então a plasticidade morfológica grande. Então, por exemplo, enquanto a Cephalotes ela tem toda essa morfologia diferente, uma Pheidollia muito próxima de uma Solenopsis, e elas têm biologia completamente diferente. Então, enquanto Cephalotes poderia ser arborícola, uma Pheidollia é de solo, predador e está em todos os lugares, tanto solo quanto vegetação. Paraponerine, que é a formiga mais linda desse mundo, enorme. E então ela a subfamília é representada por uma única espécie, que era Paraponera clavata. E a gente pegou, é uma formiga arborícola, faz ninho na base de árvores, mas ela é considerada arborícola, se alimenta de nectar extrafloral e algumas vezes de artrópodes. E bem brava essa formiga, bem difícil. É conhecida como a falsa formiga tocandira, né, que a Paraponera e a Dinoponera são meio parecidas, as pessoas que não conhecem muito bem formigas podem confundir, mas são formigas bem grandes, como as formigas tocandiras, que tem lá na Amazônia, e algumas áreas também do Cerrado, né, que ferroa doída e os índios utilizam, né, para fazer rituais. Então, dá uma ferroada doída realmente. Paraponera e Dinoponera. Infelizmente, já tomei ferroada. Eu nunca testei, graças a Deus, entendeu? E Ponerine a gente faz abre um parênteses aqui, pela felicidade, a honra de ter encontrado uma Neoponera magnífica, que é uma espécie rara, né? É pouco distribuída no Brasil e a gente conseguiu encontrar ela na nossa coleta. É uma formiga super linda, inclusive. Tem Bem diferente, bem característica pelas manchas manchas douradas. Depois eu ponho uma foto aqui no vídeo para ilustrar. É um bicho bem bonito. Que a gente só foi descobrir depois do laboratório, quando estava triando, e ainda até fez uma outra expedição para campo para tentar identificar, né, onde estava o ninho. Não tivemos muito sucesso, ficamos 3 dias em campo, coletamos mais um indivíduo, provavelmente. A gente pegou o bicho, perdeu o bicho, e depois achou um bicho de novo, não sabia se era o mesmo, se era outro. Então, assim, a princípio temos um único bicho coletado nessa segunda expedição, onde fomos tentar encontrar um ninho. Mas assim, tem poucas informações, realmente é um bicho muito interessante. Eu coloco aqui um vídeo, uma fotinho dele. E por fim. E Pseudomyrmicine são as formigas com os maiores olhos que tem, que elas são 100% arborícolas e tem uma variedade também morfológica muito grande, de cor principalmente. É os bichos que mais parecem com vespas. Você olha, parece uma vespinha que perdeu asas. Na verdade, as formigas são vespas que perderam as asas e começaram a explorar uma nova vida ali, né? Vivendo debaixo da terra e depois subindo para as árvores. Enfim, mas esse pode ser um outro vídeo só para falar sobre a origem das formigas. E depois a gente analisar e olhar, né,
quem são as espécies que estavam presentes na área, como elas estavam distribuídas, porque assim, nem todas essas espécies ocorreram em todas aquelas áreas. A gente chegou em resultados bem interessantes, mostrando que tanto a composição das espécies, ou seja, a identidade delas em cada uma das áreas muda conforme vai passando o tempo, que o cerrado vai se regenerando, quanto se a gente analisar, por exemplo, funções, a gente usou a classificação de guildas, né, de formiga, que é espécies de formigas que, independente da espécie, realizam funções muito similares na natureza, que é uma das primeiras categorizações de grupos funcionais, que hoje em ecologia a gente quase não usa muito os atributos de guildas, a gente está partindo para análises mais robustas de diversidade funcional, onde a gente atribui, então, valores, traços morfológicos, ecológicos, comportamentais, enfim, conjunto de fatores, que é o trabalho que a Maria vem desenvolvendo no doutorado, para definir, então, assim, funcionalmente o que as espécies fazem, né, no ambiente. A gente teve mudanças de funcionalidades também ao longo desse cenário de evolução temporal de regeneração do cerrado. Por isso que o título do vídeo é até quando as formigas voltam para casa, que a pergunta majoritária do trabalho é essa. Quando que uma área em regeneração, né, que estava em processo natural de regeneração, poderia ser considerada algo próximo à vegetação nativa, que nunca foi moldada, né, que eram aquelas duas grandes áreas que nós estávamos comparando. E conseguimos traçar pela primeira vez assim uma linha para mostrar para formigas, pelo menos, quando que as formigas mais ou menos voltariam para casa, né? Seja em composição de espécies, ou seja, as espécies que estariam ali na área, e também funcionalmente. Esse gráfico parece complicado, mas aqui nós temos na parte superior, lá onde está escrito heterogeneity, a gente tem assim, um índice de diversidade, né, da composição da vegetação, onde a parte mais inferior ali, próximo do zero, seriam as pastagens, né, as áreas em aberto, e conforme vai aumentando, seriam os plots ali com diversos anos de regeneração até uma heterogeneidade mais elevada, que seria equivalente às áreas preservadas. E a gente observa assim, cada uma das linhazinhas corresponde a uma, então, das espécies de formigas, né, e os piquezinhos ali que corresponde à presença e à frequência de cada uma das espécies. Então, a gente vê que tem uma substituição das espécies, espécies que ocorrem nas áreas mais abertas, quase não ocorrem nas áreas fechadas, e a mesma coisa as áreas que ocorrem, as espécies que ocorrem nas áreas fechadas, né, mais de vegetação nativa e regeneração há mais tempo, não ocorrem nas áreas abertas, e tem no meio termo ali uma galerinha que ocorre em todo lugar, né. Fala um pouquinho de quem seriam esses três extremos. Escolhe uma da sua preferência de cada um deles e conta a biologia dela para nós. Bom, então vamos começar pela parte que quase não tem um índice de heterogeneidade, que, por exemplo, eu poderia falar sobre Atta sexdens. Atta sexdens é uma formiga que ela está realmente presente em áreas um pouco mais antropizadas, não em áreas naturais, que eu digo uma área mais preservada ou com anos de regeneração. Então, Vamos falar o português bem claro. Quem seria a Atta sexdens? Atta sexdens são as cultivadoras de fungo, A uva? as cortadeiras mesmo, aquelas que fazem ninho no meio da cidade, aqueles ninhos enormes, e que carrega folha para dentro do ninho. E ela estava presente exclusivamente nas áreas iniciais de regeneração. Já, como a gente falou antes, Neoponera magnífica, que é a formiga linda que a gente encontrou, ela foi encontrada só em áreas com regeneração mais avançada, então intermediária a avançada. Porque ela é uma formiga que ela realmente faz ninhos no solo e tem a necessidade de uma serrapilheira ali porque ela é predadora de artrópodes pequenos, né? Então, então tem toda a biologia associada à área onde ela é encontrada. Então, por isso, justifica a ausência dela em outras áreas. Agora, por exemplo, se a gente pegar uma feidole, ou uma feidole não, uma cefalopode. Feidole está ali no meio, lá. Então, Bem, uma uma feidole. Quem seria a feidole? feidole é a formiga mais encrenqueira que tem, que ela está em todos os lugares, inclusive dentro de casa, no quintal. Ela é extremamente predadora, então qualquer coisa qualquer bicho que morrer em casa ou morrer no meio do mato, ela vai predar.
Muitas Então, vezes confundem até com a lava-pé, né? exato. A lava-pé, no caso, é uma Solenopsis, mas as duas são bem agressivas nesse sentido, assim, da ferroada, que incomoda bastante, dói bastante. Não como uma Paraponera clavata, né? Mais dói, enche o saco, coça muito. E são duas formigas que são bem registradas em locais bem diferentes, tanto em vegetação, quanto em solo, quanto em cidades. São bem generalistas, né? Conseguem se lidar bem em qualquer lugar do É, ambiente. Então, assim, essa, isso foi uma das características que foram analisadas, né? Espécies generalistas e espécies especialistas. A gente viu exato. que na área mais degradada ou área mais antropizada, a gente tinha a predominância de espécies generalistas, E, aquele que consegue viver em qualquer lugar. Já e as especialistas dependeriam de vegetação mais preservada, né? isso. Então, existiu essa proporção mesmo em áreas com regeneração inicial, existe uma proporção maior de generalista, né, que ia diminuindo com o aumento da regeneração. Então, em áreas mais preservadas ou intermediárias a preservadas, existia uma maior proporção de especialistas que necessitavam de outras condições, melhores condições e complexidade de hábitat para se estabelecer na área. E no fim a gente conseguiu responder a pergunta, falou, quando a formiga volta para casa, a gente conseguiu estabelecer uma linha de corte, mais ou menos entre 4 a Cinco, 6 anos, dependendo, 5, 6 anos, que a vegetação já está se recuperando, a composição da comunidade, a similaridade das espécies que ocorrem em uma área preservada, com uma vegetação ali, de 4 anos, 5 anos, 6 anos para mais, já é muito parecido. Então, assim, a gente pode falar que para formigas, depois de uns 6 anos de regeneração, já está muito próximo o que era o original. Lógico que existem espécies que não estão ali ainda, mas na sua grande maioria, elas estarão ali já presentes. A gente resgataria, então, a funcionalidade, por exemplo, das formigas no cerrado com uma área de 6 anos de regeneração, né? E o mais legal, o que destacou nesse trabalho, que acho que foi um dos pontos também importantes para a discussão, foi a questão da formação das leiras que nós observamos, né? Durante os trabalhos de campo, em algumas áreas recém-abertas, que tinha ali 3, 4 anos, né? Se eu não me engano, a área que tinha mais leira é 4 anos, né? 4 anos. Tinham duas áreas de 4 anos e uma delas tinha a formação de leiras, né, que é a parte de vegetação retirada da área para a criação da pastagem. Ela ao invés de ela ser retirada completamente, era deixada em formato de corredor como uma forma de abandonar a vegetação mesmo. E É que isso assim, é uma técnica que ele começou a retirar a vegetação, só que não tinha de deixar, deixou no meio da pastagem corredores. Então vocês podem ver ali nas duas fotos que na de baixo é uma leira meio que recém podada, né? Tem um monte de poda de árvore, algumas vegetações que estão começando a nascer, e na foto maior de trás, uma leira que já tem um pouco mais de tempo, que já tem até alguma vegetação já estabelecida. E simplesmente pelo fato de ter esses corredores no meio da pastagem, que tinha ali corredores de 50, 100 metros entre um e o outro, que foi limpando e junta num pedaço da pastagem, vai limpando e junta. Então formam corredores, e isso propiciou que a composição das formigas que estavam presentes nessa área fosse muito próxima com áreas mais antigas de regeneração. Então, isso contribui para a gente pensar em pequena escala na manutenção da biodiversidade local, né? Então, se a gente mostrou que em um pequeno espaço, se a gente mantém essa estratégia de criar corredores de vegetação, mesmo que seja um corredor ali que tivesse 2 metros, pelo menos para a formiga já era suficiente para manter boa quantidade das espécies que precisariam de vegetação, né? Seja para local de nidificação, para buscar alimento. E a gente viu até outros grupos animais, muitas aves, lagartas, então que se essa técnica fosse adotada em uma larga escala, a gente teria uma paisagem muito menos fragmentada, que poderiam criar, né, corredores de ligação entre as diversas áreas de vegetação, seja a vegetação nativa e reserva legal, ou outras áreas próximas das fazendas, e permanecer ali com uma certa funcionalidade. Então, isso foi uma coisa interessante, né, que o trabalho destacou, e a gente até reforçou depois no artigo, né, colocando como uma técnica que poderia ser incentivada, então, que é barata, ou simplesmente
não fazer nada com a vegetação que é tirada, né, da área, deixa ela ali e vamos manter um pouco de pasto sujo, digamos assim. E, por fim, assim, como a Maria já defendeu o mestrado tem 2 anos, está indo para quase 3 anos, né, que terminou, já tem as publicações oriundas, né, do trabalho de dissertação dela. Essas duas publicações estão linkadas, eu vou deixar lá o link dos artigos para quem tiver interesse de ler, né, estão em inglês, mas o principal trabalho saiu na Apply Soil Ecology, uma das principais revistas de ecologia de solo aplicado, então pela questão de delimitação de uma primeira vez um limiar temporal na regeneração de formigas, e tem toda a importância da fauna de formigas para a qualidade do solo e tudo mais. E um outro trabalho que foi proveniente da qualificação dela, uma revisão de formigas como bioindicadoras, né, no Cerrado brasileiro ali. E então ela já fez mais do que obrigação dela perante o mestrado, de conseguir 2 publicações ao longo da sua formação, e agora tem o desafio do doutorado aí, né, pela frente. Seguimos na luta pelo doutorado. E seguimos na luta também na publicação da Neoponera, do artigo da Neoponera, que vai rolar. Uma hora sai. O trabalho científico é assim, a gente tem que ajustar algumas coisas, lapidar, que não é só ir para campo coletar, analisar, né, tem todo o processo depois de análise. Então, assim, esse resumo que nós fizemos breve aqui de contar um pouco a história de algumas formigas, resumir um monte de gráfico ali, isso foi escolhido um ou outro gráfico, tem muitos outros gráficos lá na dissertação e no artigo, né, que explicam, né, toda essa variação, né, da composição da comunidade, como se deu esse processo. E assim, demora tempo, o tempo de campo, o tempo de triagem, né, laboratório, identificando formiga, montando formiga, depois o tempo escrevendo, mas faz parte do processo. E Maria está de parabéns pela publicação, e agora que vem o restante do doutorado aí, que também terá muita coisa interessante, né? A gente já tem algumas prévias que vão ser, no mínimo, mais uns 2 ou 3 trabalhos em revistas muito bem qualificadas aí para discutir o que acontece com as formigas na diagonal seca do Brasil. Mas isso fica para um outro vídeo. Maria, queria agradecer, obrigado por topar e conversar, falar um pouquinho do seu trabalho, né, aqui no canal. Para quem não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha, façam tudo que o YouTube permite que vocês façam. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais. Obrigado, Maria. Valeu, Jesus.